Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, iniciando mais uma semana aqui com o Senhor, com a palavra, né? Semana 47. Estamos aí no meio praticamente, né, do mês de novembro já, durante essa semana, né? A gente tem aí o dia 15, na sexta-feira, então a gente já tá na metade do mês de novembro. E a gente tem praticamente um mês e pouco, né, de leitura bíblica, e a gente já finaliza a nossa leitura de 2024. Uma alegria, né, se você está aqui acompanhando desde o dia 1º de janeiro, parabéns, porque a gente tem sido realmente perseverante, disciplinados, né, mesmo muitas vezes não tendo forças ou não desejando algumas vezes estar aqui, querendo dormir, descansar, fazer outra coisa, né, mas a disciplina e o desejo de conhecer mais o Senhor, de nos alimentarmos desse alimento poderoso que a palavra de Deus nos fortaleceu para estar aqui. E outros têm alegria já, entraram já na disciplina, amam, né, esse momento da leitura, e isso é muito bom, quando a gente chega realmente nesse patamar de o momento da leitura bíblica diária, o momento do devocional ser um momento de maior prazer do nosso dia, então nós entendemos o significado desse momento aqui. Já não é mais por uma obrigação, já não é mais porque a Bíblia manda, não, é porque eu amo realmente o Senhor. Então a gente está caminhando nisso, né? Eu falo para vocês que eu amo, tá? Nesse momento da leitura do meu devocional, mas eu ainda não cheguei no ápice de falar assim, esse é o momento mais importante do meu dia. Eu já consigo deixar tudo que eu preciso fazer para estar nesse momento, mas eu ainda encontro algumas resistências, como cansaço às vezes, como a preguiça mesmo, né? Então a gente precisa lutar diariamente contra essas coisas para sermos então diligentes e disciplinados naquilo que realmente precisamos, que é a nossa alimentação espiritual. Amém? Então, essa segunda-feira, dia 1 dessa semana 47, a gente está aí nos últimos capítulos, né, dos evangelhos, e hoje a gente vai ler Mateus 27 e depois Marcos capítulo 15, tá? Mateus 27 vai dizer assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. E perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o.
Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifique-o, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu no lençol limpo, de linho, e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como achar melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. Então, o capítulo 27 de Mateus fala
desde o momento em que Jesus realmente recebe a sua sentença, né? O momento em que Judas, então, cai em si da loucura que ele cometeu, né? E infelizmente a palavra diz que ele se enforca, ele se mata, né? Ele se suicida. Depois vem realmente a sua crucificação, os insultos, né? O martírio todo. E Mateus então relata de forma mais sucinta, mais objetiva, né? A morte e o momento em que os guardas então são colocados para que não haja nenhum tipo de manipulação ali do sepulcro, e eles acham, né, que poderia haver uma manipulação e que Jesus pudesse ressuscitar de forma alegórica, né, que os judeus fariam alguma coisa para fazer isso ser uma notícia falsa. Mas nós sabemos que não seria, né? Marcos capítulo 15, vamos ver o que Marcos vai relatar para nós sobre isso. Marcos capítulo 15, corram aí algumas páginas. Marcos capítulo 15 diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo.
Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Capítulo 15 de Marcos. Marcos faz o relato, muito parecido com o de Mateus, né? Extremamente parecido, sobre o processo da prisão, né? Do julgamento de Jesus por Pilatos ali, a sua crucificação, a morte e então o sepultamento, né? Então a gente tem esse desfecho aí da crucificação de Cristo na visão tanto de Mateus quanto de Marcos. A gente provavelmente amanhã vai ler Lucas e João também a respeito disso, né? E depois na quarta e na quinta a gente finaliza aí com a ressurreição, né, de Jesus, para entrarmos então no livro de Atos com a subida aos céus, né, com a ascensão dele depois de ter passado os 40 dias com todos os discípulos. Amém, queridos? Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de reflexão para nós a respeito dessa morte de Jesus, da sua crucificação. Esse texto precisa sempre estar sendo muito vivo dentro de nós a respeito do processo que Jesus passou em prol de toda a humanidade, como ele mesmo se entregou em nosso favor, como ele mesmo se entregou para a remissão dos nossos pecados. Isso precisa ser um momento de extrema reflexão e muita gratidão diante de Deus cada vez que a gente pensa a respeito desse momento de Jesus na cruz. Então, que essa segunda-feira seja esse momento de a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Estar pensando nessa questão e assim a gente poder estar meditando nessa palavra nesse dia. Amém? Deus abençoe, ótimo dia, ótimo início de semana para nós. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.